Oi, gente, vamos começar aqui. Ver se eu consigo fixar o comentário. A gente vai falar hoje sobre laser. E vamos saber se laser é varinha de condão ou não. Oi, Daisy. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vou esperar a Ana Paula entrar, Ana Paula Freire, que vai estar aqui com a gente hoje. Mais uma dessa série, né? Mais uma live dessa série que a gente está fazendo agora nesse mês de agosto para comemorar o Agosto Dourado, a Semana Mundial de Amamentação. A gente vai ter outras lives também com pessoas incríveis, então é só entrar no nosso destaque ali na agenda que que bom. Só entrar no nosso destaque ali na agenda que lá tem todas as datas dessas lives que vão acontecer aí nesse mês. E todas as nossas lives também ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Já já a Ana Paula entra e a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Bom, vou falar rapidamente então sobre... Deixa eu convidar a Ana Paula aqui. O Fardo de Ternura. O Fardo de Ternura é um grupo de apoio à gestação, parto e pós-parto que atua presencialmente tanto no Rio quanto em Niterói, mas também para fora do Brasil, enfim. E hoje a gente então vai convidar a Ana Paula para compartilhar esse momento com a gente. Oi! Oi! Ana Quanto tempo? Paula. Ana Paula, que é uma mulher incrível e que a gente Ai, está tendo. Deixa eu ligar aqui meu telefone, porque eu acho que vai vendo? acabar a bateria. Você Vocês estão tá me vendo? ótima, tá linda. Ai, obrigada. Tá linda. Eu E faço aí eu tanto queria tempo. contar, eu tava falando aqui um pouco antes de você entrar, já vou pedir pra você se apresentar, mas eu queria contar que hoje eu tô fazendo essa live com uma dor insuportável no ombro e com a boca aqui toda estourada de afta, que a gente já falou hoje, né, Ana Paula? Mas eu sei que eu Verdade. vou conseguir seguir. Então, eu sou Ah, Fernanda, uma das coordenadoras aqui do Fardo de Ternura, e tô muito, muito, muito feliz de ter você aqui, minha amiga, minha parceira. Que vontade de somos. te abraçar. Ai, nem me fale. Já chorei muito. Acho que É, todo mundo, né? Já deu uma chorada por conta desse isolamento que está enlouquecendo todo mundo, né? Quem não tiver enlouquecido, sim. Mas vamos lá, fala um pouquinho aí de você pra gente começar a falar sobre laser e chegar a essa conclusão aí, se laser é ou não é varinha de condão. Quem quiser fazer é. pergunta, pode ou deixar na caixinha de perguntas, que tá aí do lado dos comentários, ou colocar nos comentários que a gente vai acompanhando. Meu nome é Ana Paula Freire, mas eu adotei o nome Ana Freire para ser mais curtinho, e até porque as meninas me chamam de Ana, né? O nome composto tem essas vantagens. Eu sou enfermeira intensivista, atuante em terapia intensiva pediátrica no Hospital do Ministério da Saúde. Foi lá que eu comecei a minha jornada em amamentação com algumas descobertas. E aí eu fiz o curso de consultoria de amamentação com Bianca Balaciano. Migrei, né, para a questão da laser terapia, já era ligada em dor e dermatologia, mesmo antes de começar com a questão da consultoria em amamentação. E aí agora, com as inquietações que me deram, assim, eu resolvi estudar dermatologia também. Então, eu sou uma pós-graduanda em dermato hoje. E estou aqui Sim, com essa pessoa linda que eu amo, com esse grupo que eu adoro. Eu costumo dizer, gente, que essas meninas são portais, né? Eu acho que quem trabalha com elas, assim, tem parceria com elas e tudo mais, entendem do que eu estou falando, porque elas são portais de transformação para muitas mulheres. Eu nem precisei ter bebê ainda para ser transformada. Eu me lembro muito bem de um encontro de fim de ano do Fardo, onde eu vi um enfermeiro intensivista dizendo que parto domiciliar foi a melhor experiência da vida dele. E isso, para quem é de terapia intensiva, soa muito surreal. Então, ali, sabe, eu só a Fernanda me olhando assim, cutucando, né? e aí virou uma chave, desde então minha assistência não foi a mesma. Então, elas são sim portais de transformação que vocês Sim. deviam conhecer o grupo. A gente aqui trata a gestação principalmente como um momento de saúde, né? Então a gente tenta levar o máximo de informações para que as pessoas consigam fazer escolhas conscientes, né?
E tem muito amor aqui no Fardo de Ternura para todo mundo, e principalmente para as mulheres que precisam de apoio, de acolhimento, de não ter julgamento, porque aqui também não tem isso, né? Então, é tudo Verdade. sem. A gente está aqui aberta ao aprendizado, aberta sempre a trocar e tal. E por isso Eu que você estou está muito, aqui hoje, porque você é a nossa parceira e a gente troca sempre. eu tô muito à vontade. Estou Que curtindo bom, porque eu tenho e aí eu fico mais à vontade. que bom. Bom, então vamos falar um pouquinho. Eu também, eu sou laser terapeuta há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, eu acho que 4 talvez. Eu aplico laser desde então, tanto no pós-parto, amamentação, quanto também períneo, cicatriz de episiotomia, cicatriz de cesariana, que inclusive tem um resultado maravilhoso, assim, né? Eu acho que é mais varinha de condão nessas situações do que na amamentação, né? É, pelo resultado que traz, Porque pelo parece. resultado que traz, exatamente, mas é claro que tem todo um raciocínio ali por trás daquilo, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu queria que você então começasse falando, você falou assim, não sai do roteiro, mas eu vou sair do roteiro. Ah, sai, sai. Aí a gente vê o que tem lá, entendeu? Conta pra gente assim, o que que é o laser? Eu até trouxe meu aparelho aqui, acho que você deve estar com o seu aí também, mas eu acho que a gente pode mostrar para as pessoas o que que é esse aparelhinho, o que que ele faz. O meu tá aqui, a gente vai mostrar para as pessoas. Nossa. Ó, Já estou vendo o movimento do marido aqui tentando pegar o laser. Fernanda está já aqui comigo. peguei. Fala que eu já peguei. Ele fica no suporte, né? Bom, então esse aqui é o laser, né? Ele é o aparelhinho que tem aqui, a gente liga, tem a luz vermelha, a luz infravermelha. Ele pegou E assim. conta pra gente aí, o que que é o laser? É, laser terapia, como você mostrou, são diversos aparelhos, né? Diversos não. Até que desses que a gente utiliza, portáteis, são poucos modelos no mercado. Se eu não me engano, são 2 ou 3, né? Os outros são maiores e são lasers de alta intensidade. O nosso é de baixa intensidade. Por quê? Aquele de alta intensidade são aqueles que servem para procedimentos mais agressivos, digamos. Laser terapia para depilação, né? Então, são Uhum, mecanismos completamente diferentes. Agora, o nosso é de baixa intensidade. Então, explicando em linhas gerais, a laser terapia é o que a gente chama de fotobiomodulação, né? Onde a gente irradia luz vermelha ou infravermelha, a vermelha é mais visível, né? Aquele vermelhão. A infravermelha tem um feixezinho um pouquinho menor, né? Bem uhum, menor. E ele promove mudanças por mecanismos físico-químicos que resultam em respostas biológicas. É importante guardar esse termo, respostas biológicas, a nível molecular, tecidual e sistêmico, porque ele pode ser uhum. utilizado como inibe também, que é a irradiação a nível radial para todo o Todo o corpo, corpo. em rede sanguínea. Sim. Dói? Não, não dói, mas em mamilos, por exemplo, que tem um alto índice de melanina, ele pode esquentar um pouquinho. Então é sempre legal perguntar para sua cliente se ela está sentindo algo diferente, mas só nesse caso. Geralmente ele Sim. retira inibe dor quando você utiliza de uma forma inadequada. Inibição da dor não é um bom indício, não, de um uso adequado de laser terapia, não. Mas ele Uhum. modula. Isso é uma treta, né, do laser. Nem se fala. Então já Quando a vamos gente está começar falando logo das tretas do laser, porque você já falou da inibição da dor, e a gente sabe que tem muitas promessas, assim, de que o laser vai tirar a dor total, né? Que a mulher não vai sentir mais dor nenhuma depois da aplicação do laser e tal. E a gente sabe que a atuação do laser é muito mais precisa para o processo de cicatrização da ferida isso. do que de uma analgesia, uma anestesia, na verdade, né? A mulher não vai sentir nada. Isso. Vou voltar um pouquinho atrás, só para as pessoas entenderem. A laser terapia já é utilizada há muito tempo. Então, essa questão da laser terapia para trauma mamilar hoje ainda é recente. A Fernanda tem laser há mais tempo do que eu, né? Há 4, 5 Uhum. anos. Assim, não se afasta muito desse corte de tempo, não. Deve ter aí uns 5, Uns 6 anos de 6 anos, 6, 7 anos, eu acho. né? Então, fisioterapeutas já utilizavam em larga escala, fonoaudiólogos já Uhum, utilizavam em larga escala, enfermeiros já utilizavam em larga escala uhum, em terapia complementar quando você vai tratar de feridas maiores, né? Até com a utilização de coberturas. Então, essa questão é uhum. recente. E quando a gente fala de retirada de dor, você imagina, né?
amamentação, dos maiores índices de mãe precoce, e aí veio um boom. Quando veio um boom, todo mundo queria resolver todos os problemas possíveis e imagináveis das puérperas, né? E aí começou a prostituição do laser, que eu costumo dizer, né? Porque criamos um monstro, onde a mulher É, de eu acho que é interessante falar isso, porque nós criamos isso, né? Porque a gente também não tinha conhecimento lá no início, então a gente vendia isso para todo mundo, né? a gente fala muito em varinha de condão puxando para o lado fada, mas a gente pode puxar também para a questão super-herói, grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Onde a Uhum, luz emitida, ela não é tão boazinha assim. Ela também pode fazer mal se mal aplicada, né? Numa terapia, numa dosimetria mal aplicada, ela também uhum. causa dano. Então, lá no início a gente ouvia, não, não causa dano nenhum. Hoje a gente, com novos estudos e tudo mais, porque a coisa evoluiu, a gente sabe que pode causar dano, sim. Sim, Com essa questão de todo mundo estar utilizando laser, de todo mundo fazer um marketing meio estranho, laser, as mulheres começaram a correr atrás e perguntar: você tem laser? Você faz laser? sim. E, inclusive, assim, acho que a gente pode falar sobre isso um pouco mais na frente, mas hoje a gente já vê muito a prática de uso de laser na gestação, né? Uma coisa que a gente, no nosso grupo, né? A gente tem um grupo que a gente chama de Tetas e Tretas, né? De consultoras do Rio de Janeiro, e a gente vê, assim, práticas que a gente questiona, né? A gente fala, será que isso realmente funciona? Porque ainda não tem nenhum estudo dizendo Não. sobre o uso do laser na gestação. E isso é treta também, né? Super treta, mas tem uma explicação para isso, uma explicação Uhum, fisiológica, uma explicação, digamos, cabível. Vamos lá. O laser pode ser utilizado, inclusive, em alguns procedimentos dermatológicos, né? E tem alguns protocolos sugeridos de laser que falam sobre queratinização, né? Então, uhum. quando você faz isso no rosto, você estimula Deixar a pele colágeno. mais grossinha. Isso, elastina. Então, quando você vai utilizar isso no seio, será que você vai ter o mesmo resultado? Bom, lá naquele tecido tem queratinócitos, que tem a queratina, que vai fazer aquela certa resistência, mas Uhum. espera, essa resistência toda. E também tem o melanócitos. Por que que eu estou falando do melanócito? Porque o melanócito, ele promove o escurecimento daquela pele por conta do aumento da vascularização, tá? E aquela Durante a questão do gestação, né? melanócito, isso, durante a gestação. E aquela questão do melanócito promove proteção UV, né? Daí vem aquela questão do sol. Se eu colocar os meus mamilos no sol, eu vou piorar aquela condição, né? E vou ter os mamilos mais firmes? Não, aquilo ali de fato é proteção para você. Você escurecendo não vai adiantar nada, a não ser você sintetizar vitamina D, o que é benéfico. Por isso que não há nenhuma evidência científica a respeito do sol, né? E quando a gente vai falar em queratinócitos, é uma elevação gradual disso e é uma elevação hormonal, não tem nada a ver com laser terapia. Com a Porque luz eu que você coloca ali. não, porque eu trago uma novidade muito legal para você, que não é novidade, é só a gente se aprofundar um pouquinho em morfologia, biologia celular, essas coisas. Que o laser não tem capacidade proliferativa em tecido sadio. Lembra que eu falei para você que ele mostra, fala de resposta biológica? Sim. Biológica. Se eu não tenho nada para fazer ali, se eu não tenho tecido com injúria, eu vou fazer o quê? Ele não vai Nada. funcionar. Para mim funcionou. Cara, poder da autossugestão. Sugestão, cara, da pessoa que te convenceu que funciona. Eu convido, obviamente, sou uma pessoa super aberta, tá? Convido a Uhum. pessoa a trazer alguns estudos científicos que mostrem pra gente, vai ser um outro boom, de que isso pode ser Sim. utilizado na nutrição, porque até então eu desconheço, olha que eu busco, hein? É, porque na verdade a lesão mamilar ela tem a ver com outras questões que não com o endurecimento da pele, ou a pele mais rígida, Não, ou a pele mais, né, assim, mais surradinha, às vezes que você passa a bucha e acha que isso. E vai, né, ficar melhor e tal. quando A a gente Flávia fala falou que foi pensamento positivo, tipo um placebão, assim. é, quando a gente fala de tubérculos de Montgomery, a gente está falando de células apócrinas, né? Sim, que são aquelas bolinhas, só para as pessoas saberem, né? São aquelas bolinhas que ficam na areola ali ao redor do mamilo, né? Que são responsáveis pela hidratação mesmo dessa região, né? Manter essa região sadia. Ele secreta uma secreção de fato que deixa aquela área um pouco mais oleosa e hidratada. Gente, Uhum, o corpo já dá conta de se uhum. preparar
para amamentação, né? Você é capaz de parir, você é capaz de amamentar também. Uhum. Obviamente, os problemas podem haver, estamos aí para isso, os bancos de leite estão aí para isso, mas essa questão de você querer se preparar dessa forma, com laser terapia, para a gestação, não tem nenhuma comprovação e não tem nenhum embasamento fisiológico, biológico, molecular para que isso seja feito. Sim, pode ser mesmo um efeito psicológico, né? Ou então o que a Tati falou, se você teve um bebê e não fissurou e não fez lesão, é porque fluiu tudo bem, é porque as questões orais do bebê estavam bem, porque o seu manejo estava legal e fluiu, mas não porque fez laser, né? E aí Até, vem um pouco disso, assim. Pode falar, desculpa. até porque a gente passa pelo viés do estudo da dor, né? Quando a gente fala em Uhum, dor, muitas vezes a gente esquece de como a gente pode avaliar isso. Por exemplo, em mulheres no puerpério, elas fazem muito uma nocepção de uma percepção cognitiva avaliativa, ou seja, onde ela avalia suas crenças, suas experiências passadas, suas expectativas. uhum, Então, ela já sim. joga essa carga toda em cima do que pode acontecer, né? Então, dependendo do preparo que você fizer e a coisa correr tudo bem, porque é possível correr tudo bem, tranquilo, gente, vai em frente, né? Sim. Não tem uma dor física só, né, nesse puerpério. Quando nasce uma mulher, mãe, isso se Não, não. mistura um pouco, né? E aí a dor física, ela tá ali, ela é real quando tem uma questão na amamentação, mas ela vem sendo atravessada por outras questões também que essa mulher viveu na gestação, em toda a vida dela, na história do parto, na história, né, do pós-parto, enfim. E Isso. aí a gente vê muito quando fala sobre isso que as causas primárias de dor mamilar, né, que são o nosso maior objetivo na laser terapia não é reduzir a dor, é melhorar a cicatrização para, consequentemente, ela ter melhora nessa sensação. Elas vêm de questões de manejo, né, de como a mulher está botando o bebê no peito, a família, né, está colocando ali o bebê no peito, como a pessoa que amamenta está botando o bebê no peito, tem que ficar corrigindo toda hora. Ou então por questões que o bebê traz de questões orais mesmo. Freios linguais, uma retrognatia, uma boquinha muito pequena, uma sucção que não está bem desenvolvida, né? Que ainda não se ajeitou ali. E não porque você não fez nada na gestação, né? Justamente. Então, a gente vê hoje que o manejo, a gente vai falar sobre isso também, da importância do manejo. Que nessa pandemia foi o que a gente mais descobriu, Exercício. né? Eu falo que a gente passou por algumas fases nessa pandemia. Então, assim, a primeira fase era como eu vou fazer consultoria sem laser? Foi. Porque não dá para aplicar laser online, né? Então, como eu vou Distância. fazer consultoria sem laser? A segunda fase é, olha, é muito possível fazer consultoria sem laser, Essa foi uma né? grata Foi uma grata surpresa. Então, quantas consultorias a gente fez e que a gente viu, cara, realmente o manejo é. E a tudo. terceira fase que falei lá no grupo outro dia, que foi assim, quando uma mulher ligava e perguntava, você tem laser? Era aquela fase da gente, tipo, eu não quero usar laser nunca mais, sabe? Porque Laser pra quê? não é isso, não, né? A gente viu que não é isso mesmo, que o laser é uma ferramenta interessantíssima no nosso dia a dia enquanto consultora, mas que é possível evoluir sem o laser. Como que foi para você isso aí? Cara, para mim, como eu disse para você, foi uma grata surpresa, porque embora eu utilize o laser, tá? Estou aqui Sim, eu contra, também. mas a gente só dá o lugar que o laser merece, né? Então, quando eu comecei com essa questão da consultoria online, manejo clínico, sem a laser terapia, eu me senti um pouquinho mais à vontade, porque as mulheres se permitiram perceber o poder que o manejo clínico tem. Muitas delas ficaram surpresas até. E elas perguntaram ao final da consultoria: Ana, eu não preciso de laser? Porque já fica embutido isso na cabeça dela, gente. Já fica mesmo. E aí vale o questionamento. Como é que a gente está inserindo laser na nossa assistência? Né? Como é que a gente está passando laser para as pessoas quando a gente fala o seguinte: uma mulher que liga para a gente e pergunta se a gente tem laser antes mesmo dela passar minimamente o caso dela ou dela perguntar a respeito de consultoria de amamentação, Como é o nosso trabalho, né? Como é a nossa experiência.
tem feito para mostrar o laser para essas pessoas? Exemplos práticos mesmo. A gente vê muito em algumas contas, obviamente que a gente não está aqui para bater em ninguém, mas a gente vê muito essa questão do antes e depois, que é proibida por muitos conselhos de classe, né? Então, se a gente for levar essa Uhum. questão para o Instagram, quando você coloca essa imagem no feed, a primeira coisa que a pessoa vê é isso, antes e depois. E, gente, lesão mamilar dói. E aquilo ali parece uma coisa tão fácil, parece uma coisa tão imediata, que ela nem precisa ler, ela vai linkar lá com a consultora e vai ligar para Sim. ela com um laser, né? Então, onde é que a gente está colocando esse laser na nossa assistência, quando a gente coloca lá, pá, foto, peito, laser, às vezes você está atirando com laser, às vezes você está lá com uma Uhum. foto muito legal com laser, como se fosse lá uma espada. Então, em que lugar a gente está colocando esse laser para que as mulheres tenham essa procura por essa prática sem o manejo clínico? Porque sim, muitas delas dizem que não, preciso só de laser. Tá tudo bem, eu só preciso de laser. E quando a gente vai à casa dessas pessoas depois de uma conversa, a gente vê que tem muito mais coisas lá no Sim. resultado. E assim, Laser o que eu achei muito interessante também é que assim, eu era consultora antes de ter laser. também. E tava tudo bem, funcionava tudo maravilhosamente bem, né? E com a entrada do laser, eu hoje consigo enxergar isso, que eu sentia minha prática um pouco invadida. Então eu também ficava achando lá no início que era o laser que ia salvar, que era o laser que ia resolver, porque, pô, eu fiz uma mulher ontem e foi maravilhoso, ela adorou, falou que tava sem dor, enfim. E aí, depois, com essa pandemia, e acho que até um pouco antes também, porque a gente já começou a falar sobre esse assunto antes dessa pandemia, a gente começou a valorizar a nossa prática profissional mesmo, enquanto consultoras de amamentação, porque consultora de amamentação, quando a gente pergunta para a consultora se ela tem laser, a gente está restringindo a consultora a uma caixinha, Isso. sabe? Muito, muito, muito pequenininha. Uma consultora de amamentação é muito mais do que uma fada com uma varinha de condão, sabe? Então, assim, uma coisa que a gente faz hoje, até foi uma dica que você me deu, é guarda na bolsa. Você Na tem bolsa. laser, mas você não precisa chegar logo tirando o laser, porque pode ser que nem precise usar, né? Pois Pode ser é. que nem não seja necessário. Você coloca quando eu falo guarda na bolsa, é que você coloca na frente uma terapia tecnológica além do reconhecimento humano, além da prática humana, além Sim. do Da tempo, escuta, da mão, né? né? Tipo, você trouxe o laser, né? Às vezes a gente chega na casa da pessoa e ela Isso. pergunta por isso, né? E essa questão de reduzir a consultora a uma técnica, a uma prática, isso é válido dizer, porque muitas vezes, quando se tem a laser terapia em mãos, isso não é garantia de um bom manejo clínico. Exatamente. Isso não é garantia de que aquela pessoa ali está super qualificada para tratar a tua lesão, né? Que ela Uhum, não, a intenção da pessoa ali é tratar da mulher, tratar do manejo da amamentação dela. Então, quando já põe o laser uhum. na frente, eu já fico meio assim, né? E tem uma outra coisa muito interessante também, né, Ana? O laser é uma das nossas ferramentas, né? Mas a gente vai embora da casa da mulher. E a gente precisa tratar a causa daquela lesão. Porque vamos supor, o bebê tem uma alteração de freio importante que a gente já identificou que é aquela alteração de freio que está causando aquela lesão. Você aplicou o laser, você botou energia ali para que aquele tecido entrasse num processo de cicatrização, né? O que acontece quando você vai embora? O bebê continua pegando com aquela boca. Ele vai machucar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, se você não trata a causa, o laser vai ter um efeito paliativo momentâneo. Daqui a 3 dias ela vai te ligar, ou daqui a 2, talvez, dizendo para Isso. você, olha, não adiantou nada. Realmente não adiantou, né? Porque o bebê continua com aquela questão ali que tá fazendo essa lesão. Foi até bom você falar a respeito de intervalo, de volta, de quando você sai, de quando você entra. Uhum, A gente pode falar, por exemplo, puxar um gancho das indicações que o laser tem. Assim, quais os casos que a gente mais atende? A gente atende aquelas escoriações de primeira, segunda semana, né? Quando ela uhum, está voando com a amamentação, está começando a jornada dela. E o fechamento dessas lesões de cicatrização de primeira intenção, elas fecham em 48 horas, mas elas fecham em 40 horas, sem 48 horas, 48 sem horas. de laser nenhum. Sem o laser, já fecharia, tá?
Sim. Isso se você tirar a injúria, limpando Tirar a causa. causa, né? Vamos tirar a causa. Então Como a vamos gente supor que faz seja um bebê que tem freio. Se ele ficar 2 dias sem mamar, aquela lesão vai cicatrizar. Mas quando você voltar com ele para o peito, ele vai lesionar de novo. isso, assim, retomando o raciocínio? Ele tem lá a escoriação, certo? Uhum. O manejo clínico da amamentação, e aí você conseguiu melhorar aquela pega, avançar com aquele mamilo lá para o fundo, uma pega mais aprofundada. Profunda. E aí você faz o laser. Se em 48 horas sem nada ela fecha, eu não preciso fazer uma outra sessão em menos de 48 horas. Eu posso aguardar Uhum. essas 48 horas. Porque se eu potencializei esse processo, porque ele resulta em resposta biológica, obviamente que esse processo vai ser potencializado e se for uma lesão desse nível, vai fechar, né? Uhum. Eu pego na questão do intervalo, porque existe sim casos onde a gente percebe que há aplicação de laser em menos de 48 horas, Sim. né? Aí já cai por terra. Ou mesmo sendo uma lesão, onde você tem a questão da anquiloglosia, né? Dependendo do score, lesões provocadas por anquiloglosia de um score mais elevado, a gente chama de lesões que têm cicatrização por segunda intenção. Sabe o que são? São Sim. aquelas do mamilo que deixam o mamilo mais aberto na boca, sabe? Sim. Uhum. A gente entra com manejo clínico e também entra com a seguinte questão, né? Como são ulcerações com variação de profundidade, a mulher, às vezes, ela se sente impedida de amamentar por dor e até pelo aspecto da lesão em si. Então, são Uhum. lesões que a gente trata com laser terapia e, muitas vezes, a gente inibe a sucção do bebê, mas não Uhum. inibe fazer ordenha para poder tirar aquele leite e oferecer de uma maneira segura. Sim. Mas olha a É, combinação segue dos dois. protegendo a amamentação, né? Mas olha a combinação. Eu vi que é uma anquiloglosia de um score elevado, eu sei que eu não vou conseguir fechar aquilo ali em 48 horas, eu sei que eu vou precisar segurar um pouco essa sucção, porque são feridas que dependem de contração para fechar. O que significa essa contração? As bordas estão afastadas, gente. Se eu deixar o Uhum. bebê dormindo ali, Vai vai abrir de abrir e novo. fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Então, são 36, 48 horas para que possa fazer a contração. Eu não estou acelerando o processo? E aí Uhum. depois ela se sente mais confortável para amamentar. Mas você viu a combinação? Viu que a questão não é só ir lá e papum aplicar? Sim. Tem que E a ter mulher uma. se sente mais segura também vendo uma lesão menor, né? Uma lesão mais fechadinha, assim, para botar esse bebê para mamar. E aí ela consegue, às vezes, até manejar melhor. Isso. Porque o medo também faz com que a mulher, às vezes, não consiga fazer aquele manejo tão adequado, né? E como Ah, ela essa tá aí. sem dor, uma lesão mais bonita de se ver, ela fica mais tranquila para botar esse bebê de novo. E aí eu pego um outro gancho com a analgesia, por exemplo, ou seja, você Uhum. pode utilizar da analgesia que o laser proporciona um pouquinho antes, mas você vai inibir a dor? Não, claro que você não vai inibir a dor. Como é que você vai saber se ela está acertando ou errando quando você está passando orientações para ela acerca de pega e posicionamento, por exemplo? Né? Então Uhum. você diminui, você modula essa dor, diminui um pouco para que ela se sinta mais encorajada para que você possa observar a mamada, Sim. né? Então, o intervalo adequado é pelo menos entre uma aplicação e outra 48 horas, né? Isso, às vezes até 72, Fernanda, a gente leva. Sim. Até E tem 72. uma coisa bem interessante, Ana, da gente falar, porque assim, quando eu comecei a aplicar laser, não sei se você era assim também. Eu aplicava laser sem fazer consultoria. Então, por exemplo, a pessoa me indicava, uma pediatra me indicava, uma colega me indicava, ou a pessoa me ligava porque sabia que eu tinha aplicado laser, eu ia lá, e ia embora. Então eu não olhava. Eu não olhava se o bebê estava mamando bem. Acho que todo mundo que começou fazendo laser seguiu, né, desse jeito, assim. Até que eu comecei a perceber que às vezes eu fazia 5 sessões de laser na pessoa. 7 sessões de laser, né? Então você ficava ali, sei lá, fazendo laser durante 20 dias, 30 dias fazendo laser e o negócio não melhorava de jeito nenhum. Foi até então, até falei pra gente contar um caso, né? Até que um dia uma pediatra virou pra mim e falou assim: Você atendeu o fulano de tal? Eu atendi, acho que eu fiz umas 3 sessões de laser e tal. Então, a pessoa usava bico de silicone, intermediário de silicone. Então, ela tá com 3 meses, o bebê tinha um freio alterado. A partir daquele dia, eu falei: Bom, eu preciso rever a minha prática. Então, como a gente está falando aqui do manejo, eu acho que é legal a gente falar para quem está aqui também, que é profissional, para rever isso, né? Porque financeiramente é inviável uma mulher fazer 10 aplicações de laser.
Não é barato, né? Porque requer um deslocamento, né? O seu conhecimento, é sua prática, enfim, seu trabalho. Então, financeiramente não é viável, não é resolutivo. Nem um pouco. Se for uma questão de manejo, vai funcionar e não vai ter sido o laser que vai ter resolvido Não. essa lesão, né? E aí hoje eu falo isso, assim, eu não, a pessoa me procura para laser, eu falo, não, eu não aplico laser. Ah, mas eu tenho uma consultora, eu não sei quem é a consultora, eu não sei como essa pessoa fez a avaliação, então eu prefiro não fazer, sabe? Não sei como é que é a sua prática também. Bom, hoje, ainda mais agora com essa questão de tá começando a estudar um pouquinho mais nisso, já era uma pessoa que já eu era muito resistente a laser, tá? Eu não comecei, Ana, é laser? É, que laser o quê, gente? Manejo clínico, para, né? E aí, quando eu comecei a ver os resultados, quando eu corri atrás dos resultados, aí eu resolvi adquirir um. Mas mesmo assim, eu uso com muita parcimônia, né? Então, talvez por ter um pouco mais de cuidado, por buscar um pouco mais de evidência acerca dele, talvez até hoje eu receba ainda alguns chamados, inclusive de consultoras, para tratar de algumas lesões que elas julgam um pouco mais difícil, ou porque elas não têm laser. Mas eu revi essa minha prática também, por quê? Quando você tem uma consultora um pouquinho mais comprometida com o manejo clínico da amamentação, você vê que ela não faz a solicitação de aplicações sucessivas, né? Porque ela já Uhum, orientou, ela já sugeriu um outro profissional para tratar da causa da injúria, né? Então, o que que acontece? A gente encontra muita gente com anquilossia, bebês com anquilossia, onde, ao invés de ser encaminhado ao profissional para que ele possa avaliar, e muitas vezes um outro profissional até abordar, né? Fica naquela uhum, questão de laser, 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 laser. Laser para tirar a sensibilidade, laser para poder fechar, né? Ou às vezes, uhum, a conduta tem um uso esporádico de mamadeira, ou então uso esporádico de chupeta. Como é que uhum, laser se a condição da injúria permanece? Né? Às sim, vezes a gente já apresenta mimose, eu já vi tudo, só falta o laser. Né? uhum, Quando você chega lá, tem muita coisa do tipo, muito, caramba, não tem só o laser aqui. Então, assim, não sejam essas pessoas, né? Já que a gente tem a sim, oportunidade de fazer, avalie também a prática de vocês, porque depende muito de manejo clínico. A laser terapia é só o pingo no i, né? sim. Até então, tem um alfabeto inteiro. E aí, vendo isso, né, essa prática indiscriminada, assim, do uso do laser, a gente vê muito também pacote, né? Então, a mulher teve o seu bebê e já comprou um pacote para 10 aplicações de laser. Aí eu Como que você puxo vê muito. isso, Ana? Assim, conta aí essa treta também dos pacotes. Cara, o problema só é um problema quando é um problema. E Quando se é um você problema. tem um problema e você não sabe nem o que vai acontecer, como é que você pode pagar antecipadamente por coisas que você nem sabe se você vai utilizar? Só que aí Sim. também tem uma outra questão, assim, até alguns profissionais de dermato informaram, Ana, às vezes a venda do pacote é casada com uma dosimetria menor, ou seja, se a gente usa uma dosimetria de X, né? E a gente usa uma dosimetria para que eu vá mais vezes a casa da pessoa metade de X, a resposta vai ser gradualmente menor a se você tivesse utilizado uma única sessão com a dosimetria adequada. Essa foi uma notícia de hoje que eu recebi de um amigo de São Paulo que trabalha com dermatologia e ele sabe Uhum. que a dosimetria está sendo menor, por isso que estão havendo mais sessões, né? E aí eu te Sim. trago qual é a finalidade disso. Financeiro, provavelmente, né? É mais Mas é. vantajoso. Então, Eu também acho muito interessante, assim, porque eu comecei a perceber que depois que eu parei de acreditar no laser como o único salvador daquela amamentação e tal, e também passei a fazer laser junto com consultoria, eu raramente preciso fazer duas aplicações. não passa disso, na verdade, né? Eu, na Só minha quando é uma prática, lesão, aquela passar lesão aberta, né? Uma lesão bem aberta, profunda. eu Aí vou até talvez a segunda sessão, mas eu não, acho que eu nunca mais fiz assim 4 sessões, 3 sessões, sabe? minha prática, eu vou ser bem sincera com você. Para eu partir para a terceira aplicação, a gente faz em candidíase mamária, quando você tem um terceiro, Sim. né? Uhum. Utiliza a laser terapia como terapia complementar para lesões maiores, onde você precisa utilizar coberturas. Aí a gente já parte para um Uhum. mais elevado, que são coberturas específicas e tudo mais. E Sim. nem sempre o laser é o primeiro a entrar, muitas vezes ele é o terceiro a entrar.
porque a gente já Uhum. cuida de outros fatores, como nutrição, uso de medicamentos, coisa que a gente também precisa levar em consideração quando a gente vai atender o puérpera, tá? Quando a gente Conta leva em aí pra gente. porque se a gente for avaliar as condições da cicatrização, né? Você tem toda Uhum. uma sistêmica que pode te auxiliar na contribuição dessa cicatrização. Então, se você é uma pessoa que se alimenta mal, se você é uma pessoa que faz uso de medicamentos que diminuem a sua imunidade, que diminuem a sua resposta, a sua capacidade de regeneração, isso também vai se dar um impacto na sua No terapêutica. tempo de resposta, né? Assim, a gente não pode esquecer disso. Assim, é Uhum. engraçado que nessa conversa que a gente está tendo, a gente está falando mais do que a gente necessita fazer para depois aplicar o laser do que o laser propriamente dito, se você não reparou. A gente puxa o laser para o assunto, mas a gente Uhum. percebe que é uma gama de coisas para você tratar muito antes, para depois você poder fazer de fato a laser terapia. Esse é o lugar que o laser merece, sabe? Onde a gente precisa entrar primeiro para o laser entrar depois. Então, eu penso muito Uhum. nisso, eu gostaria muito de conscientizar, sei lá, tendo essa oportunidade, as pessoas de que o laser não merece esse lugar de estrela na nossa assistência, como a gente tem feito, ou como a gente já fez Uhum. e deixa de fazer, né? Seria Reduz muito muito a nossa capacidade de manejo, né? Ele reduz muito a nossa capacidade de avaliar a elasticidade do complexo areolo-mamilar, de olhar com cuidado para aquela lesão, né? De olhar com carinho para aquela boca do bebê. Como a gente vem aprendendo sobre assimetrias, né, crâniofaciais, nossa, essa sobre tantas coisas que podem causar essas lesões, né, nos mamilos, assim, que são importantes, que trazem muita dor. Então, a maioria das mulheres que eu atendo, não sei se para você é assim, elas relatam que é uma dor que às vezes é até pior do que a dor do parto, né, das contrações. Acho que nos primeiros dias elas ficam ainda um pouco na dúvida, mas passado um tempo assim dessa elaboração do parto e tal, eu atendo muitas mulheres que passaram por parto normal. Elas falam, olha, realmente a dor que eu tô sentindo aqui, ela é maior do que a dor que eu passei no trabalho de parto, né? e aí você pega a questão do preparo na gestação, porque é dor, né? Dor na amamentação, muitas vezes, assim, eu acho que todo mundo já ouviu isso. Dói é assim mesmo, Sim, né? continua que vai calejar. Para ferir, para carejar, né? Então, a dor na amamentação é como se fosse algo natural, inevitável, Uhum. aceitável, né? Só que aí eu tenho níveis de dor, ó. Quando a gente fala em identificar a dor, por exemplo, quando a gente tem uma dor onde a gente tem nocicepção, a palavra Nocicepção. da dor é Nocicepção só explica para as pessoas. Nocicepção é a capacidade que a gente tem de perceber o estímulo doloroso, né? isso, justamente. Aí também tem a percepção dolorosa, ou seja, quando você bate e dói, a dor de fato, certo? Tem o sofrimento, né? Isso tudo está dentro dessa questão que a gente avalia só como dor, só com essas três letrinhas. Uhum. O sofrimento é o puerpério, é o estresse, é o medo e tem o comportamento doloroso, né? Quando ela chora, quando ela pede ajuda, né? Morde Então, um pano. morde o pano, morde às vezes, aperta muito o bebê, né? Às vezes a gente precisa estar muito Sim. atenta a como é que as mãos ficam tensas. Eu sou muito de Uhum. biomecânica, gente, vou estudar de ortopedia, então presto muita atenção nessas coisas. Então, quando a gente percebe as mãos da mulher, os ombros da mulher, os braços, os cotovelos da mulher, aquilo ali é um comportamento doloroso também, né? E que muitas Sim. vezes não está nem ligada à questão do bebê estar ali mamando, mas é uma série de coisas que ela carrega que contribui para a Uhum. eliminação daquela dor. E quando você vai avaliar isso, eu não sei se você utiliza a escala de avaliação de dor, por exemplo, Sim. né? Escala de avaliação de dor, em pediatria a gente usa umas carinhas, assim, dependendo da idade, né? Mas para adulto, aquela coisa das carinhas funciona super mal para quem utiliza, fica a dica. Porque olha aquelas carinhas ali, eu falei, poxa, a minha dor tá a 10, mas eu não tô chorando, como é que eu vou dizer para ela que a minha dor tá a 10? Então, cara, utiliza só os numerais, né? Do tipo, 0 a 10. de 0 a 10, que é aquela coisa do diminuiu a dor, aquilo é muito subjetivo, Muito né? subjetivo. Não, não diminuiu. E aí você vai ficar aplicando ali aplicando Ô, energia, fazendo Ana, ajustes. E isso é aí, muito interessante, né? Porque assim, eu não sei se você percebe isso, mas tem algumas mulheres que eu chego na casa, assim, e eu vou fazendo manejo e tal, e quando eu vejo mamilo,
e que ela tá me relatando, ou me relatou na anamnese que ela tá com nível 8, 9 de dor, eu falo, mas não tem nenhuma lesão aí, né? Tipo, não falo pra ela isso, óbvio, mas eu penso, onde tá essa dor, né? E às vezes você chega na casa de uma mulher, tem uma lesão horrorosa, enorme, Metade do e aí mamilo você já fala foi. assim, então vamos botar o bebê pra mamar, já com seu coração assim, né? E ela fala, aham, vamos. Então, isso mostra exatamente esse aspecto multifatorial da dor. Porque, Exatamente. às vezes, tem uma lesão enorme, ela vai sentir dor grau 3, e às vezes tem uma lesão que você não tá vendo, que é um mamilinho ali com cara de lixinha, ou tem uma pequena fissura e ela tá com grau 8 de dor, né? Então, E isso é aí, muito comum acontecer. né, e aí você faz outro tipo de avaliação, porque como é que você vai avaliar? Como é que você vai aplicar a dosimetria do laser com o que ela está dizendo? Com o que ela está dizendo ou com o que você está percebendo? Aí que entra o teu julgamento clínico, Sim. entendeu? Para Que poder faz fazer parte do manejo mesmo, né? Então, para você também pegar o laser e colocar ali, isso é parte do manejo. Tem um raciocínio por trás disso aqui. Não é só abrir o protocolo do fabricante Não. e pegar ali, você vai botar para uma lesão de tantos centímetros, você vai botar 20 joule, 2 joule, enfim, como cada um gosta aí de chamar. Ou então, vou botar tanto de infravermelho e tanto de vermelho. Eu lembro que quando eu comecei a aplicar o laser, as pessoas me perguntavam, quanto que você usa para lesão? Mas para quem? Hoje em dia Para as pessoas qual ainda lesão? perguntam. Hoje em dia as pessoas ainda perguntam, assim, muitos grupos de Sim, legislação que a gente participa, é muito comum a gente ver qual o protocolo para tal coisa, qual o protocolo sim, para isso, qual o protocolo para aquilo. Só que a gente esquece que são protocolos sugeridos, porque aquilo ali não é engessado, aquilo ali não é fechado, não diga dosimetria. sim. A dosimetria também vai depender do aparelho que é utilizado, a gente tem mais de um aparelho no mercado, né? A gente vai ver Uhum, a situação que a pessoa sim. fez, né? Porque alguns utilizam de protocolos diferentes, às vezes até em pontos diferentes, né? Algumas Uhum, para dosimetria diferentes, né? Mas que uhum, a gente se utilize do raciocínio mesmo para poder lidar com essa questão do uso da laser terapia. Por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam que o laser pode ser utilizado para aumentar a produção. Muitas vezes uhum, o laser pode ser utilizado para mastite, né? O laser é um mediador de inflamação, modulador de inflamação, onde você, abrindo linfonodos, né, você diminui, é, é, abre a circulação linfática para que ela se expõe. E a partir uhum. dali, você vai ter uma resposta mais fisiológica. Então, você meio que biomodulou mesmo a questão. Você não foi ali e o laser resolveu uma mastite. Você não entrou ali e o laser resolveu Você uma trouxe um pouco mais de inflamação. equilíbrio para aquela região, né? Você E aí a trouxe um pouco região, mais e de aí fluiu equilíbrio. bem. Isso. É para Sim. isso que o laser serve. Você biomodula Uhum, para evoluir. Né? Você não resolve. Então, se você não tiver um julgamento crítico, um julgamento clínico na utilização, você pode, inclusive, piorar processos. Quando eu falei de sim. resposta, a inflamação é uma resposta biológica a alguma coisa. Né? Se eu coloco o laser lá, eu vou potencializar a resposta Potencializar. naquele momento. Né? Então, Exatamente. Então, se você bota laser, dependendo de como você coloca no processo de mastite ou de apojadura, você pode potencializar aquele lugar. Ó, eu tenho para te falar que faltam 15 minutos para a gente acabar. mentira, já? Ah, poxa. É porque Verdade. Eu vou deixar a pergunta se laser é varinha de condão para o final, para a gente responder, mas eu queria falar um pouco sobre quando contratar uma consultora, né? Quando a gente deve contratar uma consultora e principalmente por que que a escolha dessa consultora não deve passar pelo fato dela ter ou não ter laser. Eu vou contratar a Ana Paula porque ela tem laser e não vou contratar, sei lá, a Márcia porque ela não sabia, tem. você sabia que isso já aconteceu? Com certeza, com certeza. Isso acontece Quando comigo sempre. quando eu estava começando, acho que eu fui uma das últimas a ter laser, assim. Quando eu estava começando, as pessoas deixavam de me chamar porque eu não tinha. Sério, porque eu E não vinha tinha. todo mundo para mim porque eu tinha. Dizia todo mundo procurando porque ela tinha. Aí foi aí que eu comecei a pensar que praga de laser é esse. E aí que eu fui começar a conhecer um Uhum. pouquinho mais.
Mas aí eu levei para o viés de que é novidade mesmo, porque parece uma coisa bem tentadora, mas eu não me sentia diminuída pelo fato de não ter o laser, porque eu sabia do manejo clínico que eu tinha em mãos também, sabe? Uhum. Então, o Da laser aqui potência que você tinha na sua mão, né? Isso é muito importante. um diferencial na minha assistência, mas isso não era mandatário para que eu fosse uma consultora ruim. Eu digo isso para as meninas que estão Uhum. começando, que não tem laser ainda, que ainda pensam em se qualificar nisso. Cara, o que vocês têm na mão quanto manejo clínico é muito poderoso, É né? muito precioso. E hoje, por exemplo, quantas vezes você utiliza laser na sua prática? Eu utilizo muito pouco. Eu também utilizo muito pouco, Ana, muito pouco mesmo. E é muito bonito de se ver, assim. Eu fico muito feliz quando eu faço um manejo e no final eu falo, ah, acho que não tem necessidade de laser, sabe? É muito bom, porque você vê que é a prática mesmo, né, do seu dia a dia. E eu inclusive, falo para quem acabou de fazer um curso de formação e quer, né, praticar e tal, e falar, ah, você acha que eu devo ter o laser? Eu acho que não. Não, Eu não. acho que essa pessoa precisa ainda ficar um tempo ali só no manejo para pegar muita prática de manejo para depois seguir com laser, porque isso aqui, ó, calibra. Então, às vezes eu fico um mês e meio atendendo sem laser. Aí a gente se presta. Uma vez ao ano eu mando para calibrar, você também. Então fica lá um mês e meio, dois lá na empresa e tal. E aí a gente tem que saber mesmo fazer o manejo, ou pede emprestado da amiga quando precisa, né? Aí eu digo o seguinte para as meninas que às vezes perguntam, Ana, é necessário mesmo ter o laser? Eu digo a mesma coisa. Eu falei, de início, não. É porque às vezes Uhum. as meninas ficam muito ligadas em comportamento de manada, tipo um kit que tem que comprar, assim. Eu tenho que Sim, fazer kit isso poderoso. e tenho que fazer o curso de laser porque as mulheres só vão me chamar por conta disso. Não é verdade. Eu acho que quando você presta um bom atendimento, você tem uma assistência qualificada, baseada em evidência, com empatia, eu acho que o laser vai tomar um lugar menor, né? E é um investimento muito Uhum. grande, né, Fernanda? O laser não é Sim, barato, né? não é As barato. sessões de laser não são baratas. Então, é uma Uhum. oportunidade que as pessoas precisam se dar quanto ao manejo, sem laser terapia, para depois, quando Sim, você colocar a laser terapia na sua assistência, você saber exatamente o lugar em que ela merece estar, sim, entendeu? ótimo. Faço muito isso. Vamos fazer um resumo assim rápido da prática, de como é na prática mesmo, é, com relação ao tempo de aplicação, com relação ao intervalo que a gente já falou aqui. Quando muitas mulheres me perguntam, que eu acho que a gente pode falar também rapidinho, quando eu sei que eu te chamo de novo, né, para uma nova aplicação de laser, o que você acha? Ó, vamos passar assim, então, uma consultoria, digamos? Então, vamos lá. Uma mulher Sim. chama a gente por conta de um relato de dor ao amamentar. Quando a gente chega lá, é uma escoriação, né? Que muitas vezes nem necessariamente é de ankylossia. Então, o que a gente faz? O manejo clínico da amamentação, obviamente, pega posicionamento, avaliar a condição intraoral do bebê, tudo mais que a gente precisa avaliar. E no Avaliação da final, mama. isso, avaliação da mama, avaliação da mamada. E depois que a gente faz esse ajuste, a gente consegue tirar o máximo de dor possível dela, e muitas vezes você tira a dor completamente porque você conseguiu fazer um bom manejo, aí sim você vai fazer uma sessão de laser terapia que demora aí, cara, 5, 7 minutos, assim, da tua Uhum. consulta inteira. E aí depois, quando você sai da casa da mulher, você obviamente fica em contato com ela. Eu peço o retorno por foto, imagem, 24 horas depois, mas há Sim, casos em que a gente leva até 48 horas depois. E quando é que a gente avalia essa questão da segunda aplicação? Depende de como foi a primeira. Né? Eu já não deixo marcar uhum. a sessão. Não, se eu pergunto, como é que você está evoluindo? Como é que está sendo para você? Está sendo mais fácil? A dor melhorou? Você está percebendo aí um potencial de cicatrização, que é quando aquela escoriação que estava um pouquinho mais molhada fica um pouquinho mais seca, porque a cicatrização se dá interna para externa. Você tem que comunicar Uhum. esse momento quando esse bebê for mamar, essas casquinhas podem sair, se ele engolir não tem problema nenhum, que pode Sim, e que sangrar pode mamar depois também é uma coisa interessante pode da gente mamar falar, né? depois, que vai sangrar um pouquinho muitas vezes, mas muito pouco, né? Não é aquele sangramento gritante, porque ali a gente Uhum. está falando da questão da angiogênese, então vai sangrar um pouco, vai ficar a pele mais friável, mas a Sim, segunda aplicação vai depender muito do que acontecer com a primeira. Não dá para você dizer, olha, vamos marcar de novo. Não dá, a gente precisa perceber a evolução do caso de cada um. ótimo.
E para cândida, a gente aplica às vezes com uma frequência maior, né? Quando tem uma cândida mamilar. E é muito legal a gente falar que tem muito fenômeno de Renault sendo tratado como cândida para aplicação de laser. Então, esse diagnóstico diferencial também é muito importante ser feito. O que é isso que está acontecendo? É cândida? É Renault? Porque os protocolos são diferentes, né? O raciocínio que a gente vai usar é diferente, o número de aplicações é diferente, a medicação que a mulher vai usar é diferente, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Precisa ser avaliado nesse caso. Você usa laser para mais alguma coisa? Para além de lesão mamilar e cândida? Eu digo dentro da amamentação, porque eu sei que você usa para estética e eu quero aprender esses protocolos aí. Uma pancada de Você tá tudo. jovem. Eu tenho as questões acerca da amamentação, mas eu ponho laser em tudo Aqui em agora. casa eu uso para ralados de quedas de bicicleta e patinete, aftas, como eu tô agora. Eu uso também para inflamação de garganta, para gripe, para qualquer coisa. Já vou para enxaqueca, já vou Enxaqueca. lá em cima do rosto, eu já vou para cabelo, já vou para essas coisas. E também utilizo para contraturas musculares nas mulheres que estão no puerpério e estão super tensas, Tensas. né? Também utilizo em alguns Sim, pontos. Mas também. ótimo. Eu utilizo Faltam 9 minutos. mas eu utilizo basicamente para candidíase mamária, lesões. Às vezes eu sou Uhum, iniciante de lesões que são um pouquinho mais sérias, deiscências de algumas. Agora eu esqueci o nome, uhum, faz a drenagem, os pontos cedem, deiscência. Então me chamam para sim, essas questões também. Mas basicamente a gente trata de lesões mamilares de fato, né? Candidíase sim, mamária maior. A gente sabe que tem uma tríade aí, que é medicamento, né? A terapia PDT e também tem aquela coisa da nutrição, aquela coisa do farinha sim. branca, do açúcar, de Uhum, você nutrição mesmo. passar. Então, Sim. a candidíase é uma das coisinhas mais chatinhas de se tratar, E eu né? amo usar laser para períneo. Amo, amo. Tem Gostaria resultados de fazer muito muito, assim, tem resultados muito bons, mas como a gente engraçados. está aqui no mês da amamentação, a gente focou mais na amamentação. É. Engraçado que as mulheres demonstram que os resultados são melhores em períneo do que em de mama no caso dor. Porque quando a gente fala em analgesia na amamentação, a gente pensa que vai ficar até 48 horas. Não é, gente. Às vezes esse É o que período eu é vejo bem. na minha prática, tá? Na minha Esse prática período é como laser bem. terapeuta, é o que a gente gostaria que acontecesse na amamentação. É uma aplicação com uma analgesia imediata, assim. Imediatamente ela já sente conforto. Rola. Muitas É vezes, quando bem, a gente no caso da pessoa, a gente percebe que em 4 horas, no máximo 6, algumas pessoas relatam 8, essa questão sim. da analgesia já foi embora. Então, É, muito me preocupa, senhor, essa questão de tirar a sensibilidade. Você fazer várias sessões para tirar a sensibilidade do mamilo, sim. pode meio atravessado para esse negócio. É. E a cicatrização também do períneo, ela acontece de uma forma mais rápida também. Acho que o laser consegue potencializar mais, né? É uma área muito irrigada, né? Muito, muito, muito vascularizada. Eu acho que se E eu dá pela acho que ajuda. hidratação mesmo o resultado. Sim, Tem a sim. inervação ali também, que é mais rica. Então, eu acho que Uhum, se dá muito por esses casos. Eu vejo muitos sim. resultados muito bons no períneo. Ótimo. Dói E também. aqui, então, acho que é isso que a gente planejou aqui, mas eu queria que você dissesse se laser é varinha de condão, quando Não. ele é, se não, se é, se não, é... Eu vou falar até uma frase que a gente falou hoje mais cedo, assim, laser não é varinha de condão. Nós não somos fadas, mas somos muito sensatas na utilização de práticas com evidências científicas na nossa assistência. Nossa, eu Isso fiquei nós toda fazemos. arrepiada aqui, porque é verdade, somos fadas sensatas da amamentação mesmo. Isso nós fazemos, né? Então, não dá para dizer que laser é varinha de condão, porque não é de Sim, fato para ninguém. É uma ferramenta que requer muita responsabilidade para você poder sim. utilizar. E é isso que você falou, né? O lugar do laser é um lugar de depois, depois e depois do manejo, né? Não é a primeira coisa que você faz. Mães, nos ouçam, mulheres, nos ouçam. Exatamente. Para outras mulheres, né? Porque o laser resolveu minha vida. Pensa bem, não foi só o laser. Teve um É. trabalho muito ali por trás, né? Então, Tenha digam uma as consultora, tenha uma consultora, mas que ela não necessariamente tenha laser. Tá tudo bem se ela não tiver laser. E tudo até bem. também se ela sentir a necessidade da aplicação de laser, ela vai te encaminhar para uma pessoa que tenha laser, né? As coisas estão muito É mais isso. fáceis,
E é isso. Sim, tem muitas parcerias e a gente fala, olha, eu tô sem meu laser, eu posso fazer a consultoria e, se for necessário, a Ana Paula aplica o laser para você, alguma, né, parceira aplica o laser e é isso, né? Então, acreditem no manejo clínico que vai Exato. funcionar muito mais. Você quer deixar Agora, algum recado para o final? Faltam 4 minutos. o recado que eu queria deixar é que a gente, quanto consultoras, repense melhor o lugar que a gente está dando para o laser nas nossas redes sociais, inclusive. Né? Acho que essa questão do antes e depois é muito complicada, né, de você colocar na Sim, sua. Que vocês se qualifiquem enquanto user de laser terapia e não pare só no curso de qualificação, tipo, tem tanta coisa para você estudar acerca de laser terapia em trauma mamilar, a gente vê tanta coisa publicada, mas vê muito pouco publicado por consultoras. Eu acho que a gente pode explorar esse viés da pesquisa quanto consultoras em amamentação, né? Tem uma sim. galera boa para fazer esse tipo de estudo, estudos de laser Uhum, terapia tópica ou PDT, porque a gente percebe que as duas são utilizadas concomitantes e qual que dá o efeito válido, mais rápido, mais sim, vantajoso, né? Então, são condições onde a gente pode buscar o conhecimento científico, para a gente pode fazer pesquisa para sim, poder levar adiante essa questão da laser terapia com mais seriedade, né? E não ser só aquela terapia que você resolveu utilizar para analgesia e cicatrização, né? sim. E eu vou deixar um recado para as mulheres, então, para as mães, gestantes, e já que você deixou para as consultoras, eu vou deixar para gestantes e puérperas. Tenham uma consultora de amamentação, tenham um apoio de um banco de leite, se não for possível, ter uma consultora de amamentação. Desconfiem em aplicações seguidas, né, com muitas aplicações, mais de 2 aplicações no intervalo pequeno, provavelmente a causa não foi identificada, não está sendo considerada ali, né? E contrate uma consultora, independente se ela tem laser ou não. Acredite que o manejo clínico vai ser muito mais importante do que a aplicação de uma luzinha vermelha. Quem ficou arrepiada fui eu agora. É isso. Eu queria te agradecer por ter estado aqui. Eu tô com muita saudade de você. Eu tô aqui em cima, Fala, não. Fala, para já que eu vou chorar. pensa, já pensando que quando tudo isso acabar, você vem aqui pra gente tomar algumas coisas e conversar e jogar a conversa fora. Que bom que a gente tem um grupo para trocar muitas informações, nossas angústias, nossas inseguranças, nossos manejos, né, nossos protocolos. Que bom que a gente está juntas nessa. Muito obrigada por ter vindo aqui. Ah, é Nossa, muito legal. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser, é só ir até lá. bom, né? Só acessar. Eu que queria agradecer, né? Eu acho que essa live demorou pra caramba, né? A gente nunca fez uma live a primeira vez. Eu gostei muito, que venha, seja a primeira de muitas. Também tô com muita Foi saudade, ótimo. então muito eu sou chorona, eu vou acabar chorando, né? Que eu tô com muita saudade de todo Hum, mundo. E é isso, queria agradecer a de gente se verdade vê. e a gente se vê. Um beijo. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a você, querida. Tchau. Tchau, tchau.